Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, então a gente vai conversar hoje sobre um livro que foi uma dureza para ler, mas não porque o livro é ruim, muito pelo contrário, o livro é muito bom, muito bem escrito, mas que não é, assim, uma delícia, né, sabe? Aquela leitura que, nossa, que leitura deliciosa, que maravilhosa, não, não é, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, acho que é assim que fala o nome dele, tá, gente? Que eu li aqui pelo Kindle, tá aqui a capa do livro, da nossa edição mais conhecida deste trabalho do Aldous Huxley. Talvez acho que o seu trabalho mais famoso, ele tem outros livros, mas esse foi o que mais ficou conhecido aí do público, por motivos que muitos de vocês talvez já conheçam. E foi uma leitura, gente, assim, já adiantando, sem entrar ainda nos spoilers, etc. Vai ter spoilers aqui nesse vídeo, tá? Principalmente do final do livro, que foi uma das coisas mais tenebrosas que eu li esse ano. Acho que, não só esse ano, acho que nos últimos 5 anos, assim, sabe? Então, acho que eu tive até pesadelo com esse final, gente. Mas enfim, tá, eu tava falando como foi a experiência. Foi uma leitura, assim, um pouco difícil, tá? Foi doído. Eu sou uma leitora um pouco sensível, então tudo que envolve, assim, algo que fere demais uma pessoa, ou mais de uma pessoa, ou o ser humano no geral, pra mim é muito dolorido. Era pra eu ter terminado de ler esse livro há muito tempo, na verdade. Eu fiquei, na verdade, postergando a leitura dos últimos capítulos. Porque, como qualquer livro é de distopia, a gente sabe que o final não vai ser um final feliz. Apesar de que, no meio do livro ali, assim, acho que nos últimos capítulos ali, eu até achei que o final seria um final um pouco mais positivo. Mas eu me enganei, não é mesmo? Não dá pra esperar que seja um final feliz em um livro distópico, tá, gente? Eu acho muito difícil. Nos 3 livros distópicos que eu li até agora, nenhum tem um final feliz, né? O Admirável Mundo Novo é a terceira distopia que eu leio, né? Sendo a primeira que eu li foi essa daqui, que vocês já conhecem, né? Que é o 1984, do George Orwell, que foi, inclusive, escrito e publicado quase uma década depois do Admirável Mundo Novo, né? O que é bem interessante, porque aqui o futuro, ele ainda não é tão tecnológico, né, como é o do Admirável Mundo Novo. Não deixa de ser um futuro tenebroso e aterrorizante da mesma forma, só que de maneiras diferentes, né? Enquanto que no Admirável Mundo Novo a gente tem a questão da dissolução da individualidade, né? Através de drogas, através do sexo, através da diversão, né? O ser humano, ele vive no completo estado de criancice. Então a gente tem adultos no livro aqui que se comportam, que tem a mentalidade de uma criança de, sei lá, 10 anos de idade, né? Ou seja, o ser humano, ele não amadurece nesse mundo, né? Ele vai ser sempre uma eterna criança, entregue aos próprios desejos, entregue às próprias vontades, porque ninguém aqui vai dizer não, né? Aqui não há família, não há pai, não há mãe para educar, é para controlar. Quem cria esses seres humanos, eles são criados em laboratórios, né? Então, o mesmo óvulo e o mesmo espermatozoide gera diversos seres humanos idênticos, iguais ali. E também os seres humanos, eles são divididos em castas por aqui, né? Então, como se fosse, me lembra um pouco, obviamente, mas não é a mesma coisa, das castas hindus, né, que a gente tem, mas aqui são castas com papéis sociais muito bem definidos. Isso, a gente tem os alfas, os betas, os gamas, os deltas e os epsilons, né, que são todos seres humanos criados artificialmente nos laboratórios. Então, os alfas, eles são a caça mais alta, né, são os líderes, os intelectuais, como eu falei pra vocês. Os betas, eles executam trabalhos técnicos qualificados, né? Mas eles são abaixo dos alfas. Temos os gamas, que eles são funcionários de nível ali intermediário, tipo supervisores, né? A gente tem os deltas, que são os trabalhadores mais operacionais mesmo, que fazem trabalhos braçais, e os epsilons, né? Que é a caça mais baixa, né? Que eles têm uma baixa inteligência, e eles fazem trabalhos mais insalubres mesmo. O mundo, depois de uma guerra, que eles chamam aqui de guerra dos 9 anos, né? Depois dessa guerra, o mundo foi configurado dessa forma. A história se passa principalmente na Londres, né? Deste mundo aí. A história se passa em 2540, né?
ou 632 DF, né? Ou seja, depois de Forte. Que é basicamente, seria uma sociedade futurista, né? De uma forma bem aterrorizante. E eles têm essa figura do Henry Ford, que foi o criador aqui da Ford, como basicamente uma figura divina mesmo. Então, não existe mais religião, não existe mais filosofia, artes, literatura. Tudo isso foi abolido porque eles preferiram escolher a felicidade e o conforto em vez da verdade. E isso, um dos personagens que é aqui um dos controladores mundiais, que é o Mustafa Mond, né, que é um dos controladores, aí, um dos cabeças deste mundo, ele mesmo vai dizer que o ser humano, para ele alcançar a felicidade plena nesta vida, nesta terra, se ele quiser realmente ser feliz, ele tem que viver dessa forma como eles estão vivendo. Eles têm que abolir a verdade, eles têm que abolir a beleza, porque essas duas coisas, elas invocam em nós sentimentos em que muitas vezes são sentimentos que não são positivos, né? Nem sempre a verdade vai ser algo que vai nos causar conforto, alegria, e nem a beleza. E a beleza também pode nos desafiar, a beleza também pode nos tirar da zona de conforto, de certa forma. Então, o ser humano aqui de Admirável Mundo Novo preferiu ser dessa forma, preferiu o conforto e a felicidade, até porque eles vivem aqui, como eu falei, são criados em laboratórios e eles vivem à base de drogas, que é a soma. Essa droga basicamente é uma droga sedativa. Então, se eles começam a sentir alguma coisa, né, os personagens aqui que vivem nessa sociedade, eles tomam essa soma. E eles são condicionados ali nesses laboratórios, eles passam basicamente por lavagem cerebral desde quando eles eram bebês até quando eles crescem. Então, tudo que eles acreditam, tudo que eles professam, tudo que o estilo de vida deles, o fato de que, por exemplo, aqui, uma das personagens, que é a Lenina, o fato de que ela tem que tá sempre tendo que ter um parceiro sexual, que ela não pode se apaixonar por nenhum dos homens que ela tem, né? Não só ela, mas as outras mulheres também. O fato de que ela não tem que ter filhos, então as mulheres são praticamente ou castradas, ou então elas tomam remédios fortíssimos para não engravidarem, não é mesmo? Então tudo isso, eles são condicionados durante esses anos nos laboratórios. E, obviamente, como eu falei, não há família, não há pai, não há mãe. Inclusive, a figura da família aqui é vista com repulsa. Então, por exemplo, para nós, seres humanos normais hoje, a gente talvez olharia para um ser humano criado em laboratório de uma forma um pouco grotesca. Eu, particularmente, acharia grotesco, né? Para eles aqui, os seres humanos deste universo de Admirável Mundo Novo, um bebê que nasceu de uma mulher, né, de um pai, de uma mãe, né, que foi criado por um pai e uma mãe, é algo grotesco. Então as coisas são totalmente invertidas aqui neste mundo. E por que então o título, né, que é um título bem curioso? Esse título, gente, foi tirado de uma peça do Bardo, de Shakespeare, uma das minhas peças favoritas do Bardo, que é A Tempestade. O título foi tirado então do ato 5, da primeira cena aqui do ato 5 de A Tempestade, onde, basicamente, sem dar spoiler aqui, tá, gente? Porque eu nem fiz vídeo ainda sobre essa peça. Eu quero conversar com vocês futuramente sobre essa peça aqui também. Quem sabe esse ano, né? Basicamente, a história se passa aqui em A Tempestade, em uma ilha, em que Próspero, né, que era aí um nobre, ele fugiu para essa ilha depois de uma confusão ali que teve com seus parentes, e ele cria sua filha Miranda nesta ilha, né? E aí, até que um certo dia, a nobreza, né, ali, os parentes, os inimigos de Próspero, eles vão até essa ilha, né, eles chegam nessa ilha também, e a Miranda pela primeira vez encontra outros seres humanos, né, e ela vai dizer, ó admirável mundo novo, né, que maravilhas que tem, né. Só que essa frase da Miranda é tão irônica aqui na peça, quanto que é aqui no Admirável Mundo Novo. Porque, tanto na peça, ela tá dizendo isso para os inimigos do pai dela, né? Ou seja, seres humanos que estão ali, né? Que não têm boas intenções. Claro que não todos ali, mas a maioria que tá ali não tem boas intenções com o pai dela, né? Enquanto que aqui, no livro do Huxley, a frase é dita também por outro personagem, que é o John, o Selvagem, né? Que ele é que vai desafiar aqui
todas as leis e convenções dessa sociedade, né? E ele vai dizer, ó, admirável mundo novo para essas criaturas que ele está vendo dessa civilização, né? Que ele encontrou pela primeira vez. E como que o Jon foi parar, então, nessa civilização, né? O Jon, ele é um erro para essa sociedade aqui, né? Ele é filho, então, de dois seres humanos civilizados, né? Dessa Londres, desse mundo, que tiveram um filho de forma natural, de forma biológica, né? E a mãe dele, que é a Linda, ela acaba se perdendo ali durante uma visita a uma reserva indígena que existe aqui na história. E aí ela acaba tendo esse filho nessa reserva indígena. Esse filho da Linda é com o ex-diretor de um dos maiores laboratórios aqui de criação de humanos que a gente tem em Londres, né? E esse é um dos pontos de grande reviravolta aqui da história, né? Então é uma informação que a gente vai saber mais quase ali na metade do livro. É uma baita bomba aqui, né, gente? Mas eu diria que a história realmente começa a partir desse momento em que o Jon, ele sai então desse mundo que ele vive, né, com os indígenas, que é um mundo, de certa forma, totalmente oposto, né, dessa civilização limpa, feliz, né, cheia de frufrus, com tudo ali à mão, super tecnológica, né, ninguém fica doente, ninguém envelhece, né, todo mundo é feliz de certa forma, né, certo aspecto, né, tirando os outros dois personagens, que é também um dos protagonistas, que é o Bernard Marx, que ele é um alfa ali, né, que não se encaixa muito nesse mundo, e o seu amigo, que é o Helmholtz, acho que é o nome dele também, Watson, que é um dos meus personagens favoritos ali. É uma pena que ele não aparece tanto, mas ele é um personagem bem interessante também, bem mais interessante que o Bernard. O Bernard, ele é um pouco invejoso, assim, em alguns momentos, né, que ele é um intelectual, mas é um intelectual que também está insatisfeito. Então, eles dois ali são mais próximos que a gente tem de dois rebeldes dentro dessa sociedade. Nenhum dos dois se encaixam ali. E aí, o Bernard e a Lenina, que é a principal personagem feminina aqui da história, que ela vai acabar se apaixonando então pelo Jon, quando ela o conhece ali, quando ela vai visitar essa reserva indígena, em que, assim, a vida nessa reserva indígena não era também uma vida feliz pro Jon, né? O Jon, ele sempre não se encaixou em lugar nenhum. Ele não era bem visto nessa reserva por conta da sua aparência. Ele não se encaixava de jeito nenhum, assim como também ele não vai se encaixar na civilização quando o Bernard levar ele pra lá, né? Que ele vai ficar conhecido como o Selvagem, o nosso protagonista aqui do livro. E o Jon, ele teve muito contato com livros antigos, livros como Shakespeare. Ele leu muito Shakespeare ali durante toda a sua vida, através de livros antigos que ele foi encontrando ali na reserva indígena, que de alguma forma esses livros foram preservados, né? Coisa que na civilização aqui nossa, né, na nossa civilização aqui moderna, né, do livro, esses livros foram abolidos, né, foram escondidos. Somente o Mustafa Monge que tem contato com esses livros, e tem um dos melhores momentos aqui do livro, que é quando os dois se encontram, né? Acontece lá uma confusão em um dos laboratórios e o Jon é levado para encontrar-se com o Mustafa Monge. Eles têm um baita diálogo aqui sobre essa questão de por que a sociedade é desse jeito, por que as pessoas se drogam, por que as pessoas não falam de Deus, por que elas não sabem sobre Deus, que é bem interessante aqui, sobre a questão religiosa, né, que foi abolida, coisa que os indígenas não aboliram, né, eles ainda têm os rituais religiosos deles, que o Jon conhecia. Então é por isso que o Jon fala, né, pergunta sobre Deus, né, porque ele conhece Cristo, por exemplo, e outras entidades também, por conta da sua criação. Isso que eu falei da verdade ser abolida, beleza ser abolida, também tirei de tudo desse diálogo. É um diálogo chave aqui, se você até agora não estava entendendo muito bem o que está rolando nesse livro. A gente tem o fato de que a Lenina se apaixona, né, que é uma das moças que o Bernard tinha interesse, né, que foi com ele até a reserva, né, se apaixona pelo Jon, e o Jon se apaixona por ela. Porém, o Jon, ele foi criado ainda em uma sociedade mais primitiva, né, em que existia uma espécie de casamento. Então, os homens daquela reserva indígena em que ele viveu, eles tinham que provar que eles mereciam aquela mulher, né? Então, o Jon, ele
adulto, ele também tem a mesma mentalidade. Ele acha que ele precisa provar pra Lenina que ele a merece. Ele quer fazer algo que prove pra ela que ele é merecedor do amor dela. Porém, a Lenina, como ela foi criada em toda essa sociedade neste estilo, né, de que ninguém é de ninguém, de que não há casamento, que não há uma fidelidade entre, né, entre um casal, por exemplo, e etc. Ela só quer, ela acha, né, a única forma que ela entende que ela sabe expressar o amor dela é levando ele pra cama, coisa que o deixa enojado, que o deixa perplexo, né? Ele falou assim que não é assim, né? Ele queria fazer todos os rituais que ele aprendeu, né, ali quando ele cresceu, né, para merecê-la, só que ela não entende, ela não consegue entender porque ela não tem nem linguagem. É isso que mais assusta aqui também, gente, que para mim também foi assustador. Eles não têm linguagem para falar o que eles sentem. Não só a Lenina, mas também o Helmholtz. O Helmholtz, que é amigo do Bernard, que é o nosso intelectual aqui também é desajustado, ele escreve poemas, coisa que é proibido, por exemplo, né? E ele fala que ele quer expressar o que ele sente, mas ele não consegue, ele não tem as palavras certas, né? E muitas vezes o John, por ele ter lido Shakespeare a vida inteira, ele sabe expressar melhor o que ele quer dizer usando aqui as palavras do bardo, né? Porque ele leu as peças do bardo. Então, uma das peças também bem citadas aqui é Otelo, né? Coisa que o Mustafa Mond vai dizer pro Selvagem, né? Fala assim, no nosso mundo não tem como ter um Otelo. Porque o nosso mundo não há conflitos, não há relações sociais. Por que as pessoas são felizes? Porque não há relacionamentos. Um relacionamento implicaria que um ser humano nem sempre vai estar feliz, o que é verdade, né? A gente não vai estar 100% feliz com os nossos cônjuges, com os nossos amigos. A gente vai se ferir em algum momento, a gente vai se apaixonar e vai se decepcionar com as pessoas, seja numa relação amorosa, seja numa relação de amizade ou uma relação familiar. Então, abolindo tudo isso, o ser humano não sofre, o ser humano não sente, o ser humano não tem espaço para um Otelo. Coisa que deixa o Selvagem aqui, o John, né, o nosso protagonista aqui, chocado, perplexo. Como que eu posso viver numa sociedade em que eu não posso sentir nada? E mais outra coisa, a morte aqui também não é tratada como nós, seres humanos aqui ainda normais, tratamos, né, que a gente sofre. Como eu falei, os sentimentos foram abolidos. Então, quando uma pessoa morre aqui, elas por elas, fica por isso mesmo, né? Tanto que uma das cenas mais tristes aqui do livro, além do final, é a morte da mãe do John, que é a morte da Linda, que ele fica com ela até o final, ali no hospital, até os últimos momentos dela, ela dopadíssima ali, 40 anos, né? Só que já com uma aparência, né, de uma mulher que sofreu muito, né? No tempo que ela viveu ali naquela reserva indígena em que ela nunca conseguiu voltar pro seu mundo, pro mundo que ela conhece, né? E ela sofreu demais. O John vai dizer que ela foi praticamente uma escrava de um dos indígenas ali que viviam, que ele conta assim um pouco da infância dele e é muito triste, gente, é tenebroso também, porque esse homem praticamente abusava da mãe dele, né, sempre. E ela meio que deixava, ela meio que aceitava, ela não se defendia, ela não falava não pra ele, e que é o Pope, né? E ele cresceu vendo isso, né? Então, ele teve uma infância bem traumática também, de certa forma. E aí ele fica com ela até o final, né? Até o último momento dela. E ele chora, ele fica revoltado, ele fala, como é que pode, né? Que eu não fiz nada pra ajudá-la. Ela morreu nesse lugar frio, sem ninguém, sem família. E as pessoas aqui não sabem o que é sofrer por alguém que morreu. Eles não entendem esse sentimento. Tanto que aparecem lá acho que foi um grupo de deltas, ou de gamas, acho que é de gamas, que aparecem lá, que estão sendo treinados, né, pra trabalhar. E eles estão sendo condicionados à morte, né? Então é basicamente eles ficarem vendo as pessoas morrerem, assim, como se fosse uma espécie de espetáculo. Tudo aqui é meio espetáculo, meio performático aqui também pra eles, tá? Principalmente no que acontece com o John ali no último capítulo. E aí a enfermeira, em vez dela falar, né, dá um espaço ali pro John, percebam, eles não entendem o que é isso. Então ela fica brava com o John por ele estar chorando e perturbando a paz dos gamas que
que estão ali vendo as pessoas morrerem. Vocês verem como esse livro é uma delícia de ler, gente? É maravilhoso. Só que não, né? Antes de eu comentar o final dele, e por que o final pra mim foi terrível, talvez pior do que o final desse livro aqui, na minha opinião, deixa eu comentar sobre um textinho que eu encontrei aqui no livro da literatura sobre distopias, né? Então, esse trecho aqui da página 252 vai falar mais do livro do George Orwell, né? O 1984. Tem uma linha do tempo aqui sobre distopia, que vai começar ali desde do livro do Thomas More, Utopia, até o conto da Aya, da Margaret Atwood, de 1985, né? Que são consideradas aí as grandes obras, as obras mais famosas, as mais importantes de distopias. E por quê? O que é uma distopia? E qual é a diferença de uma utopia de uma distopia, né? Basicamente, ele vai dizer aqui no texto que a distopia é um gênero que trata de certa visão aterrorizante de uma sociedade que se constitui no oposto completo da utopia, um mundo ideal e perfeito, né? A Utopia é um livro do Thomas More, de 1516. Desde então, né, as distopias elas vêm sendo invocadas ao longo dos séculos por diversos autores para focalizar temas como as ditaduras comunistas ou fascistas, a pobreza, a tortura, a opressão dos povos e o controle da mente das pessoas, né? A gente vai ver muito isso, muito mais ainda no livro do George Orwell, né? Essa questão do controle da mente. Aqui no Admirável Mundo Novo, como eu falei, o controle da mente é mais sutil porque ele é feito ao longo de muitos anos. Então, desde quando o ser humano é criado até a sua fase adulta, que ele sofre esse controle mental. Aqui, não. Aqui o controle mental é mais agressivo, né? Porque os seres humanos aqui são controlados pelo medo, né? Os autores usam esses mundos distópicos, né? Vai dizer aqui no texto, para explorar preocupações essenciais dos seres humanos, criando visões de possíveis consequências quando as coisas acontecem sem restrições. E aí continua. As distopias se voltam basicamente para futuros fictícios e frequentemente para o medo do que pode surgir a partir das novas tecnologias e das mudanças sociais. No século XX, por exemplo, a ameaça imposta pela força destrutiva da bomba atômica e o cenário das dramáticas alterações climáticas forneceram fontes poderosas para distopias. Tá, eu fiquei também bolada, eu fiquei também bem aterrorizada com esse livro aqui, não vou mentir pra vocês, mas o Admirável Mundo Novo me aterrorizou ainda mais, porque me parece que a sociedade do Huxley seria uma evolução da sociedade do Orwell, you know? Então, sabe? Então parece que quando a sociedade do Orwell parasse de ser controlada pelo medo e começasse a ser controlada pela mente desde a infância, né? Então seria uma evolução natural da sociedade orwelliana, né, para a sociedade huxleyana, vamos dizer assim. Então é por isso que eu acho que me deixou mais aterrorizada por conta disso, né. E também o fato da supressão da linguagem, que já acontece nas duas histórias, né. A linguagem, ela é suprimida, a literatura é suprimida, tudo é suprimido, a religião é suprimida, né. A gente tem um grande irmão, etc. Mas de formas um pouquinho diferentes aqui, de um livro para o outro. Eu pretendo reler o 1984 para fazer um vídeo aqui pro canal. Eu sei que tá um livro aí que já tem 1000 vídeos nesse YouTube, mas acho que vocês vão querer saber um pouco como foi pra mim a leitura desse livro. Porém, acho que não esse ano, tá, gente? Quem sabe? Assim, eu falo que não vai ser esse ano, mas vai que me dá meus 5 minutos, eu vou lá e leio, né? Mas comentando agora do final pra vocês, que eu tô devendo. Gente, o final desse livro foi uma das coisas mais tenebrosas que eu li nos últimos 5, 6 anos da minha vida. Porque basicamente o John, como eu falei pra vocês, ele acaba fugindo então na casa do Bernard, porque o Bernard e o Helmholtz, eles vão ser levados então para a Islândia. Eles vão ser exilados, basicamente, né? Por conta de um motim, quase um motim que o John criou em um dos laboratórios ali de seres humanos, como o Bernard era responsável por ele, né? E o Helmholtz foi considerado cúmplice ali, né?
de toda aquela confusão, porque ele estava presente também. Então, eles dois, a punição deles vai ser serem exilados, junto com outros seres humanos ali, que são os desajustados, são os desencaixados, né? Eles não têm ali habilidade para viver em sociedade, não são completamente civilizados, né, eles vão dizer, e eles vão ser enviados os dois para lá. O que a gente não sabe muito como que é esse lugar, como que é essa Islândia, o autor aqui não fala. Não sei se realmente eles vão estar vivos. Tem isso também, tá, gente? Se bem que, como eu falei pra vocês, a morte aqui é uma coisa muito banal pra eles, né? Até mesmo as punições, né, são feitas de forma banal. Então, pra eles punem dopando a pessoa, né? A gente vai ver aqui durante o motim que tem, que o Jon acaba criando, né? Eles dopam todo mundo, basicamente, e levam pra delegacia. É basicamente isso que eles fazem. Não tem armas, né? Até porque não há guerras. As guerras foram abolidas porque o ser humano não tem mais condições de pensar por si mesmo, né? De pensar em uma guerra. E é nesse momento que os três encontram o Mustafa Mond, né? Que é o grande cabeça aqui dessa sociedade. Até o ponto desse livro, eu achei que o Jon iria junto com eles. Que o Jon também iria ser isolado, iria ser exilado junto com o Bernard e o Helmholtz, né? Eu pensei, bom, se ele for ser um exilado, tá bom. Se eles não morrerem lá, tá bom pra eles, né? Não é um final tão ruim como é o final aqui do personagem aqui do Orwell, né? Porém, claro, obviamente, fui tapeada, fui enganada. O Jon não vai. Quando eu percebi que o Jon não ia junto com eles, foi aqui que eu saquei, putz, aí vai dar ruim. Porque o Jon, ele vai ficar sozinho, basicamente. Porque eles dois eram o mais próximo que ele tinha de amigos ali, né? Tanto que ele morava junto com o Bernard, né? Então, ele vai ficar sozinho, ele não vai ter ninguém pra estar ali junto com ele. E ele vai ser basicamente um ratinho de laboratório, né? Do Mustafa Mond. Coisa que ele não aceita, que ele não quer, né, ser um rato de laboratório, e por conta disso ele foge. Ele vai viver então num farol isolado ali em Londres, como um indígena mesmo, né? Então ele ia caçar, ele fazia ali as suas coisinhas para poder sobreviver, vivia basicamente seminu, como um indígena mesmo, como um forasteiro, né? Só que acontece, lembra que eu falei que é uma sociedade bem performática? A imprensa encontrou, né? Ficou sabendo sobre a existência desse selvagem que morava sozinho em um farol. E aí as pessoas começaram a ir lá, querer tirar foto, querer entrevistar, querer falar com ele, etc. E o Jon, ele ficava cada vez mais bravo, aterrorizado com aquilo. Porque ele queria ficar sozinho, ele não queria contato com aquelas pessoas, né? E ele basicamente queria ser alguém melhor. Ele queria alcançar um estado de perfeição. Então, por conta disso, ele acabava se autoflagelando. Toda vez que ele sentia alguma coisa ruim, né, um sentimento ruim, um sentimento negativo, ele acabava se chicoteando. O que para aquelas pessoas era um espetáculo. Porque, como eu falei, aquelas pessoas nunca viram aquilo. Nunca viram um outro ser humano se batendo. Né? Então, para eles, aquilo era um espetáculo, aquilo era maravilhoso. Teve um cineasta aqui que gravou vários takes do Jon se chicoteando e fez um filme disso aqui. E o filme saiu na Londres civilizada aqui e foi um sucesso, foi um best-seller. E as pessoas começaram aí, as pessoas comuns começaram aí a querer ver o Jon como se fosse uma espécie de macaco de circo. Né? Como se fosse ali uma atração de circo em que eles queriam ser entretidos por ele. Então percebo que a partir desse capítulo aqui, pra mim as coisas começaram a ficar aterrorizantes, né? Porque eles tiravam foto, eles queriam tocar nele, eles queriam que ele fizesse, né, se batesse pra eles se divertirem. Tem uma cena aqui que eles fazem uma espécie de... Eles têm uma catarse aqui, né? O Jon, ele pega o chicote pra poder expulsar as pessoas, né? E eles começam a fazer uma espécie de... O mais próximo que eles têm de um ritual religioso, né? Que é uma ode ali ao Ford, né? Que eles começam a dançar e se rodopiar. E o Jon se batendo neles. E eles lá no meio e aquela loucura. Enfim,
A coisa escala de tal forma, e ninguém aqui, ninguém, não há ninguém aqui pra ajudar o John a sair disso, né? A coisa escala de tal forma e o John fica tão desesperado, sem saber o que fazer, que ele acaba... Vocês entenderam, né? Se desvivendo, tá? Então é isso que ele faz. A última cena que a gente tem aqui é ele pendurado pelo pescoço, né? Que é uma dessas pessoas encontra ele, então, morto ali é no farol. E o livro termina dessa forma super positiva, gostosa e interessante de ler. Só que não, né? E pra mim, gente, foi um dos finais mais tristes que eu li, porque eu realmente gostava do John. Eu realmente achava ele um personagem muito interessante, muito complexo, o melhor aqui, de longe, disparado aqui do livro. E ele ter esse final pra mim me doeu muito, de verdade. Porque na hora que essa coisa toda começou a acontecer, eu falei, não vai ter outro caminho. Ou ele vai ser morto, ou ele mesmo vai tirar a própria vida nessa situação toda aqui que ele estava vivendo. E aí o livro acaba dessa forma, né? E aí, gente, o vídeo ficou gigantesco. O que eu posso dizer desse livro pra vocês? É aquilo que eu falei, que quem assistiu aquele meu vídeo sobre a tag Como Eu Leio, vai entender o que eu tô falando. É um livro que você vai gostar? Talvez, não sei. É um livro fácil de ler? Não. É um livro que eu gostei? Não sei dizer. A mesma coisa pra esse daqui. É um livro que eu gostei? Não sei dizer. Não sei se gostar é a palavra correta, tá? É um livro que nos perturba. É bem escrito, tá? É bem escrito, tem uma história interessante, vale a pena você conhecer, tá? Se você gosta do gênero distopia, é uma das grandes obras distópicas que a gente tem, é um clássico também, é da literatura. Mas não é um livro, gente, que você vai terminar de ler com quentinho no coração. É um livro que nos aterroriza, pelo menos me aterrorizou de muitas formas. Eu fiquei, assim, em vários momentos assustada, aterrorizada, pensando em alguns paralelos desse livro com algumas coisas que a gente já observa aqui na nossa sociedade de 2026, tá? Essa questão, né, de tudo ser performance, de tudo tem que ser postado, tem que ser compartilhado. Mas deixa no ar aí pra vocês pensarem. E pensem nisso quando vocês forem ler esse livro aqui, né, em algum momento, né, se vocês quiserem, ok? Bom, gente, o vídeo já ficou gigantesco. É isso. Fica aqui a dica, livraço, muito bom. Não sei se vocês vão gostar, mas é bom, tá? É uma boa leitura, vale a pena conhecer. E muito obrigada por terem assistido até o final. Um beijo pra vocês e até mais.